Mateus, capítulo de número 17, versículos de número 14 até o 21, que foi lido, e nós vamos ler mais uma vez para aprender um pouco mais e fixar nossa mente. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, eu já estou entrando no 22, né, 23, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada um que aqui está, porque o Senhor tem nos guardado. Ó Deus, e tem nos abençoado. Quanto a nos preservar assim. Deus, abençoa-nos nessa noite com a ministração da Tua Palavra, para que nós possamos entender e compreender, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Faz com que nossos corações sejam voltados para ouvir e entender a Tua Palavra. Esclarece, ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender qual é a Tua mensagem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui dando continuidade aos estudos que nós temos feito no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nesse trecho que nós estamos lendo, até o capítulo 19, estamos falando dos inimigos desse reino, os inimigos de Jesus que se apresentaram. E nós vimos diversas vezes Jesus sendo perseguido, Jesus sendo rejeitado, Jesus sendo, de alguma forma, querendo ser surpreendido em alguma palavra pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. E vimos semana passada aqui, já nesse capítulo 17, algo maravilhoso que os discípulos até então não tinham visto. Eles viram uns lampejos, algo de Jesus que vai para além daquilo que eles tinham visto até então. Eles viram Cristo glorificado. Coisas que eles viram lá depois que Jesus ressuscita. Então eles viram alguma coisa já apontando para a glória de Jesus. Eu quero ler o texto da semana passada para a gente poder entender. Os discípulos estavam no monte, possivelmente o monte Hermon, com Jesus. 6 dias depois, versículo 1, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto do monte, possivelmente esse monte Hermon. Ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, para Elias e outra para Moisés. Enquanto ainda ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Imagine a cena maravilhosa, eles estão num ambiente muito gostoso de estar,
com Jesus transfigurado, Jesus mudado, não aquele homem sofredor, mas agora alguém que lá na frente ele seria glorificado, e eles veem alguma coisa daquele tipo. E esse ambiente é muito gostoso na presença de Deus, na presença de Jesus. Foi o que os irmãos viram aqui semana passada. E o negócio é tão surpreendente que uma voz do céu brada: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me agrado, ouça-no. A voz do céu fala isso. Era um ambiente maravilhoso que eles estavam, irmãos, na presença de Deus, na presença do próprio Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ouvindo isto, diz o versículo, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou, tocou neles e disse: levante-se, não tenham medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Foi algo maravilhoso que eles viram. Eles estavam num ambiente maravilhoso, na presença de Deus. Só que agora, eles vão descer o monte. Eles vão sair daquela realidade celestial que eles estavam provando naquele momento, na presença do Senhor Jesus, e vão voltar à realidade que eles estavam, a realidade que eles viviam. Se aquilo é um momento muito gostoso na presença de Deus, agora eles vão voltar a estar diante de homens pecadores, diante de pessoas falhas, com todos os problemas, com todas as dificuldades. E aí é onde a gente entra no texto de hoje. Jesus mostra para aqueles homens que estavam com ele, para todos aqueles que assistiram à cena da cura daquele menino endemoniado, a necessidade que temos de ter fé, a necessidade da fé. Queridos, essa realidade que nós vemos, Jesus no monte transfigurado, com ele transformado, e os discípulos vendo a confusão lá embaixo, isso dá ideia de algo celeste, que é algo maravilhoso, sem esses problemas que nós vemos no mundo, e as coisas que acontecem aqui no mundo. Sabe, irmãos? Esse contraste. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, vamos estar no meio de confusão, em meio de problemas, em meio à turbulência. O dia que nós estivermos, de fato, na área celestial, na presença de Deus, nós vamos desfrutar de toda a alegria que Deus tem a nos ofertar, a nos oferecer. Depois de passar uma noite maravilhosa com Jesus, agora os discípulos que estavam próximos a Jesus têm um choque de realidade. Olha o que é que diz o versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele está em ataques e está sofrendo muito. Lucas diz, irmãos, que isso aconteceu no dia seguinte. Lucas no capítulo 9, 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Ou seja, o negócio estava muito bom, esperava que continuasse, mas no dia seguinte, eles voltam à realidade. E qual é a realidade? É de confusão, é de problema e de sofrimento. Eles voltam à realidade desse nosso mundo. Marcos diz, no capítulo 9, versículo 14, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, ou seja, os 9 que ficaram na parte de baixo, viram a grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Além de estar um homem sofrendo com o seu filho, teve também o quê? Os mestres da lei em discussão com os discípulos. Possivelmente porque aqueles discípulos não conseguiram resolver o problema daquele pai, daquele homem. Um grande contraste é apresentado, irmãos. Estar na presença de Deus, estar na presença dos homens. Estar com Deus, estar com os homens. Entre desfrutar, gozar do
prazer de estar na alegria com Deus e estar entre a dor e o sofrimento dos homens, onde a gente pode perceber e sofrer, de alguma forma, a ação de Satanás, dos demônios, no reino espiritual, como nós vamos ver logo mais. É um contraste grande. Depois de experimentar uma grande bênção de Cristo, Ele glorificado, alguns flashes daquilo que viria lá na frente, alguns discípulos, Pedro, João e Tiago, voltam à realidade. A realidade qual é? Dor, sofrimento, aflições colocadas às vezes pelo diabo e a incredulidade geral. Quando eles descem do monte, eles percebem que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para viver aqui nesse mundo corrompido. Mas quando eles descem, o que é que eles veem? Eles veem um homem que é um pai aflito, não encontrando solução para o seu problema, para a sua grande dor. Versículo 15: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muitas vezes cai no fogo ou na água. Aquele pai vai até Jesus com sofrimento, mas o sofrimento é do filho dele. Lembra daquela mulher cananeia que nós estudamos aqui há algumas semanas? Ela vai até Jesus e diz: tem misericórdia de mim, ajuda-me. Ela pede socorro por causa de uma filha que estava doente, estava horrivelmente endemoniada, e agora esse pai vai até Jesus para levar o sofrimento do filho dele, que estava também o quê? Endemoniado. Qual era o quadro desse menino, gente? Vamos dizer, mostrar o que é que ele passava, o que é que ele sentia? Olha, Mateus diz que ele sofre muito, tem muitos ataques. Algumas traduções vão dizer que ele tinha ataques epilépticos, ou epilepsia, mas a Bíblia mostra que o quadro dele, as convulsões que ele tinha, era por causa de um demônio, por ele estar possuído, possesso, e não por uma questão apenas de saúde. Mateus diz que ele sofria, era jogado na água e no fogo. Marcos diz, no capítulo 9, versículo 18 e 25, onde quer que ele o apanhe, joga no chão. Imagine só, gente, aquele menino caindo, onde estivesse caindo ao chão, em convulsão. Irmãos, se você já presenciou alguma convulsão, vai ver que é negócio feio. Babando, escumando, roxo, com os olhos revirando e todo torto. Ele espuma, Marcos diz, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Irmãos, isso aqui é um quadro de convulsão, mas no caso dele aqui, a Bíblia diz que não era esse problema de saúde, era um demônio. Eu vi já meu filho, nos meus braços, ele teve uma convulsão, e eu fui abrir a boca dele, né? Cortei meu dedo, justamente pela força que empenha na convulsão, de tal forma que os dentes ficavam batendo. Jesus perguntou ao pai do menino, versículo 21, enquanto ele tempo está assim, desde a infância. Então, o filho sofria muito, caía na água e no fogo, se debatia, espumava, rangia os dentes, ficava rígido desde a infância, desde quando ele era pequeno. Mas Marcos diz também que o espírito mudo e surdo, ele ainda diz tudo, era mudo e surdo. Lucas diz, no capítulo 9, versículo 39, um espírito domina e de repente ele grita, lança-se em convulsões e faz espumar, quase nunca o abandona e está destruindo. De repente ele grita, então isso tudo acontece do nada. E aquela vida está sendo destruída, não só a vida, mas a família, o pai e a mãe, com certeza. Imagina o sofrimento do pai, vendo o filho daquela forma, desde criança, sem ter como encontrar a resposta, a solução para ele. E Jesus, e aquele pai vai até Jesus para buscar a solução.
não encontra Jesus, encontra os discípulos de Jesus. Mas até então, ele não encontra solução para o seu problema. Jesus estava no monte, ele vai à procura de Jesus e encontra os seus discípulos. No versículo 16, o pai fala: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Imagina o sofrimento do pai, sofrendo junto com o filho, aquela situação. Lembra da mulher cananeia? Ela não trouxe a filha dela. Jesus curou a filha à distância. No caso aqui, o pai, ele traz o filho para apresentar a Jesus. Gente, é bem interessante aqui, porque nós vemos dois pais bradando. A gente vê um pai terreno, um pai humano, bradou: mestre, rogo-lhes que dê atenção ao meu filho, pois é o único filho que tenho. Ele chorando, lamentando, pedindo, sofrendo por causa do filho dele. Enquanto Jesus estava com 3 dos seus discípulos no monte, o Pai Celeste bradou, dizendo: este é o meu filho, em quem tenho prazer. Se Deus Pai tinha prazer no seu filho e bradou do céu, dizendo isso, um pai humano bradou do sofrimento que carregava pelo seu filho, um menino pecador, mas não só isso, também possuído por demônios. Imagina a dor daquele pai. Enquanto um dos filhos, que é o filho amado de Deus, filho único, ele é cheio do Espírito Santo e traz prazer ao seu pai amado, o outro filho, também único, é possuído por um demônio que quer o matar e destruir, trazendo sofrimento para o seu pai. Agora é interessante, né, irmãos, que a Bíblia mostra essa situação aqui de possessão demoníaca de um menino, de uma criança, pré-adolescente. A Bíblia não diz a idade dele. No período que Jesus esteve na terra, foi um período que mais a gente vê demônios se manifestando, possuindo pessoas. Após esse período, nós não vemos tantos relatos desse na Bíblia. Só no período que Jesus esteve na terra, foi o próprio Deus, o Filho de Deus, esteve na terra, como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Por isso essa manifestação demoníaca. Agora é interessante que Augusto Nicodemos, ou melhor, um homem de Deus, um grande pregador, Hernandes Dias Lopes, ele faz essa seguinte reflexão, gente, sobre esse menino que era possuído. Ele diz o seguinte: se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, não deveríamos nós, com muito mais fervor, investir na salvação deles? Se as crianças podem ser cheias de demônios, não podem ser também cheias do Espírito de Deus? Então nós temos uma obrigação, uma responsabilidade de apresentar o Evangelho também para as crianças, para que elas desde cedo possam aprender as coisas de Deus. Mas aí a gente vê não só o desespero desse homem, mais uma vez a gente vê o fracasso dos discípulos, a falta de fé, a incredulidade. O pai disse, versículo 16: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. O homem trouxe aquele menino para que fosse curado, mas os discípulos de Jesus não conseguiram curá-los. Quem eram esses discípulos de Jesus, irmãos? Lembra dos 12? Só que 3 estavam com Jesus. Quem estava lá embaixo, vendo toda aquela situação, era Bartolomeu, Mateus, Simão Zelote, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, André, Natanael, Filipe, Tomé. Eles estavam lá embaixo.
e não puderam resolver a situação daquele pai. Mas é interessante que antes, momentos antes, meses antes, Jesus tinha comissionado, tinha dado autoridade aos discípulos dele para sair pregando o evangelho. E como Mateus coloca, fala, no capítulo 10, versículo 1, diz, chamando os 12 discípulos, lhes deu autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Eles saíram para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, também com a autoridade dada por Jesus, de expulsar demônios, de curar os enfermos, mas eles não conseguiram curar essa pessoa que estava doente, que estava endemoniado. Mais uma vez eles fracassam. Percebe que nós temos estudado domingo após domingo, como os discípulos não têm compreendido de fato a missão de Jesus, a palavra de Jesus, e falham na hora que devem agir. Domingo após domingo, como a gente vê aqui, eles se colocando perante Jesus em cada situação, agindo de forma errada. Nós vimos ele agindo de forma errada, imprudente, na primeira multiplicação de pães, na segunda multiplicação de pães. Quando Jesus foi curar a mulher cananeia, que eles mandaram despachar logo aquela mulher. Mais na frente nós vamos ver, quando querem trazer as crianças até Jesus, os discípulos querem expulsar. Eles nunca estão agindo da forma que deveriam agir. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos nessa fase de aprendizado. Por isso, nós temos que ouvir direto aqui o Evangelho. Tem um texto lá de Salmos, que diz que vai indo de força em força. Hernandes Dias Lopes, ele pregando sobre e usando esse salmo, ele diz: Deus não nos dá uma injeção, irmão, de força que vai durar um mês, um ano, e daqui para frente a gente está forte. Não, é dia após dia, com Ele na caminhada, é de força em força, é caminhando, cada dia, basta cada dia o seu mal, é o aprendizado cristão, irmãos. E nós estamos aprendendo igual os discípulos, é dia após dia na nossa caminhada, por isso precisamos ouvir mais e mais o Evangelho, a palavra de Deus. E o que é o Evangelho? É só dizer que Jesus salva, que tem um plano para a nossa vida? O Evangelho é a vida de Jesus, é o que Jesus veio aqui nesse mundo perdido, que o homem pecou e foi para longe de Deus, e Deus, na sua rica misericórdia, enviou o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido, porque um dia Deus vai julgar esse pecado do ser humano, e só em Jesus é que o homem pode encontrar abrigo. O Evangelho é toda a palavra de Deus, é isso que nós precisamos saber, irmãos. E crente precisa ouvir o Evangelho? Sim, o Evangelho é para nós, precisamos ouvir cada vez mais para aprender. Percebe que os discípulos estavam com o mestre, 3 anos, aqui já é quase 3 anos de ministério que Jesus tem, e os discípulos estão totalmente alheios, aéreos, sem entender muitas coisas. Aqui eles fracassam nessa missão de ajudar esse pai. Assim somos nós, cada um de nós aqui, irmãos, falha nessa caminhada como cristão, de entender a palavra, de caminhar com Cristo, de crescer na presença de Deus. Cada um de nós tem uma caminhada a ser travada, uma batalha a ser travada, uma caminhada a ser percorrida. Cada um de nós aqui, irmãos, tem um estágio onde está. Tem gente que está mais adiantado na sua caminhada de fé, que tem compreendido algumas coisas, que já tem conseguido vencer alguns pecados, algumas dificuldades. Tem outros que não, que estão nessa caminhada, e ano após ano, dia após dia, continua patinando naqueles mesmos pecados, naqueles mesmos erros, naquelas mesmas dificuldades, sem crescer na presença de Deus. Quantos de nós têm fracassado nessa caminhada cristã? É a vida do discípulo. Em nós está sendo formada a imagem de Cristo. Do quanto eu pareço com Cristo. Pense você, o quanto você parece com Cristo.
em paciência, em amor, em perdão, em misericórdia, em humildade. Quanto você parece com Cristo? Imagine aí. Quanto eu pareço com Cristo. A nossa caminhada é parecer com Cristo. Olhe lá para trás, quando Cristo te chamou, quando Ele te salvou. O que você conseguiu avançar para parecer mais com Cristo? Você parou no tempo? Ou você entende que algumas coisas você conseguiu crescer? Os discípulos fracassaram, nós temos fracassado em muitas coisas. Aquele homem levou os filhos dele para ser curado pelos discípulos, os discípulos fracassaram em curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Essa expressão, geração perversa ou pervertida, vem lá do Antigo Testamento. Moisés relatando o povo de Deus, capítulo 32, versículo 5, do último livro do Pentateuco, daqueles livros que Moisés escreveu, diz: os seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha, são uma geração pervertida e transviada. A geração perversa, incrédula. E de quem Jesus estava falando, irmãos, dessa geração? Estava falando dos discípulos, daqueles 9, estava falando dos escribas que estavam discutindo, estava falando daquela multidão. Nós temos visto domingo após domingo, que as pessoas que têm ouvido Jesus, muitos não têm crido que Ele é o Messias. Quando alguém entende a mensagem de Jesus, entende a pessoa de Jesus, como foi aquela mulher cananeia, Jesus diz: grande é a tua fé. Nem Israel viu uma fé como essa. Mas em geral, as pessoas não estão crendo em Jesus. Ao invés de depositar a confiança em Jesus, os discípulos que tinham aquela oportunidade, eu digo até a obrigação de alguma forma orar e ver a glória de Deus sendo manifesta, eles estavam, todos aqueles ali estavam envolvidos, cheios de si, envolvidos naquela cura, estavam cheios de si, cheios de tantas outras coisas, menos de fé, de confiança em Jesus. Um estudioso da palavra de Deus, chamado William Hendrickson, ele diz: em grande medida, a mente e o coração do povo eram pervertidos, isto é, distorcidos e degenerados, voltados para a direção errada, longe de uma confiança íntegra em Deus. O coração estava longe de Deus. Jesus deixou os seus discípulos lá, que poderiam representar Jesus ali, e eles falham, eles fracassam. O coração não estava voltado para as coisas de Deus. Como discípulos, como é que eu e você temos agido? Jesus exclama, gente, Jesus fala: ó geração corrompida, ou melhor, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Isso trazia dor e sofrimento a Jesus. A falta de fé do povo, a falta de confiança nele. Em breve, não muito tempo, Jesus iria morrer, iria ressuscitar, iria partir. E quando é que aqueles homens iam crescer na fé? Quando é que eu e você também vamos crescer na fé, na nossa caminhada com Jesus? Quando? Mas em meio à incredulidade, em meio ao fracasso dos discípulos, nós podemos
confiar em Deus, nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus gracioso, e Jesus é gracioso, é cheio de graça e misericórdia. No Antigo Testamento, o profeta, quando viu a situação terrível de Jerusalém sendo destruída, e as crianças sendo mortas, as mulheres sendo rasgadas aos meios, ele diz: eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Irmãos, nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus misericordioso e gracioso, que nos ama e tem misericórdia de nós, mesmo com a nossa incredulidade, mesmo com a nossa falha, mesmo com os nossos fracassos. O que nos faz estar hoje aqui, na presença dEle, é porque Ele sabe que você e eu fracassamos, erramos, mas Ele é misericordioso e Ele é gracioso. Em Cristo Jesus, a multidão dos nossos pecados foram cobertos pela misericórdia de Deus. Não foi porque a gente disse sim a Ele, não foi porque a gente foi bom para se manter firme, foi Ele que teve graça e estendeu a mão para nós, e é por isso que nós estamos aqui. E aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Se Ele te chamou, Ele te salvou, Ele vai te sustentar até o grande dia. É porque é Ele que faz. Esse Jesus gracioso, Ele poderia simplesmente mostrar o fracasso dos seus discípulos, mas não, Ele chama e diz: me traga um menino, tragam-me um menino. Versículo 18, Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e desde aquele momento, o menino foi curado. Era parte da missão de Jesus como Messias, curar os enfermos. Lembra? Já foi dito aqui, quando ele entrou numa sinagoga, lhe foi dado o livro para ele ler, e ele abriu lá um dos rolos do livro, que era do profeta Isaías, e ele começou a dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, que ungiu para curar. Era uma das missões, fazia parte da missão de Jesus, o curar. Precisamos é confiar em Jesus. Marcos relata de uma forma mais detalhada, irmãos, a cura de Jesus, como foi, como se deu a Jesus curando esse menino. Marcos capítulo 9, do versículo 25 a 27, diz: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de dizerem: ele morreu. Olha a cena. Jesus expulsa, repreende aquele espírito imundo. Irmãos, e aí, só um parênteses, a gente usa tanto essa expressão, né? A gente, que eu diga, os cristãos de maneira geral, está repreendido. Irmãos, na Bíblia a gente só vê assim Jesus repreendendo demônios, sabe? Acaba falando negócio: rapaz, tu pode tropeçar ali ou furar um pneu, está repreendido, está amarrado. Rapaz, acaba está doente ali, eu acho que não escapa não, está repreendido. Isso tem algo a ver com a confissão positiva, sabe? Vira essa boca para lá, está repreendido, está amarrado, isso não vai acontecer, isola. Posso nem bater aqui, que isso aqui tem que ser na madeira. Jesus só repreende a demônio, pelo menos que a gente vê aqui na Bíblia, viu, gente? A gente tudo fala está repreendido. Jesus repreendeu aquele espírito imundo. E aquele demônio gritou, aquele espírito gritou, agitou o menino violentamente, e o menino ficou como morto. Irmãos, diabo, como diz um dos nossos pastores da nossa denominação, o diabo, ele vem matar, vem roubar,
roubar, matar, destruir. E todos aqueles que estão envolvidos com ele, os demônios, vão fazer isso. Você vê da forma como ele tratava esse menino. E Jesus, repreendendo esse espírito, como saiu de forma violenta e deixou o menino quase morto. Quando você vai para o relato daquele jovem lá de Gadara, que andava nu, que nenhuma cadeia prendia ele, nenhuma algema, que ele vivia nos cemitérios, que ele se cortava. E quando Jesus expulsa os demônios, que eram muitos naquele caso, e os demônios pedem a Jesus para entrarem nos porcos, eles não entraram porque quiseram, eles pediram permissão a Jesus. E Jesus autorizou que eles entrassem, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, porque se Jesus dissesse que não, não entrariam. Jesus permitiu. E alguns estudiosos da palavra mostram, o texto bíblico diz que os porcos se jogaram de precipício abaixo, trazendo um grande prejuízo para os seus donos. E estudiosos da Bíblia diz que ali aquela morte daqueles demônios agindo assim, matando aqueles porcos, talvez fosse para mostrar como esse reino das trevas quer destruir. Como ele quer destruir? Viu o que ele fez com esse menino? Agitou violentamente e deixou ele como morto. Que alguns diziam ele morreu. Mas Jesus tomou aquele menino pela mão, levantou e ele ficou de pé. É esse Jesus, é esse Deus encarnado que vem com graça, mostra o seu amor e cura aquele menino, apesar do fracasso dos discípulos. Percebe, irmãos, que aqui a gente não prega sobre a nossa fé, a nossa força. Nós pregamos aqui a nossa fraqueza e como a gente precisa de Jesus, que Ele é forte. Percebe como a gente prega aqui, que nós falhamos, fracassamos, mas toda vez que esses homens e mulheres que fracassaram, que erraram, confiaram em Deus, conseguiram vencer os obstáculos, porque era Deus o tempo todo, sempre foi Jesus, não tem nada a ver com eles, sempre foi por causa de Jesus. Nunca foi pela coragem de Davi, nunca foi pela fé de Abraão, nunca foi pela força de Sansão, era sempre Deus. Porque quando esses homens agiram por eles, eles falharam. Nós estamos aqui, irmãos, para pregar que você confie em Jesus, porque não é a sua fé que é forte, é Jesus que é forte. E se nós confiarmos nele, é Ele quem faz. Temos que olhar para Ele. A resposta graciosa e amorosa vem de Jesus. Jesus cura o filho daquele homem, mas não só isso. Jesus está tratando também os seus discípulos. Até a morte e ressurreição de Jesus, nós veremos discípulos encabulados, tímidos, incrédulos, sem a devida confiança no Jesus. Mesmo andando com o mestre, mesmo passando 3 anos com ele, mas é esse discípulo que nós vemos. Porque Jesus está trabalhando na vida desses homens. Após Jesus ressuscitar e ir ao céu, quando há uma festa em Jerusalém, do Pentecostes, aí o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava reunida. Esses discípulos tímidos, medrosos, fracassados, são cheios do Espírito de Deus e agora começam a agir como servos de Deus, ao ponto de até a sombra de Pedro curar. Lenço de Paulo
curar. Não que eles faziam isso, igual essas igrejas modernas fazem, viu? Essas igrejolas por aí. Vende lenço, acaba tá com o microfone, e é o lenço aqui no microfone, e vendendo o lenço para o povo. Não. Era a graça de Deus, naquele momento, curando as pessoas. Eu troquei, não foi? É a sombra de Paulo, né? Eu troquei, não foi? Eu acertei, não foi? Porque eu pensando que tinha falado aqui errado. Exatamente. Mas Jesus estava trabalhando na vida dos discípulos. Jesus trabalha em nossa vida, irmãos. Nenhum de nós aqui estamos prontos. Às vezes a gente usa um jargão, a gente usa uma frase assim, que aquele morreu, Cristo chamou porque ele estava pronto. Nenhum da gente vai estar pronto aqui na terra, gente. Todos nós vamos estar cheios de pecados. Agora, a partir do momento que bate as botas, que bate os pés, vai para a cidade de pé juntos, aqui, a Bíblia chama do Espírito aperfeiçoado dos santos. A partir do momento que a gente sair dessa vida, irmãos, nunca mais pecaremos. Nunca mais pecaremos. Nós estamos nesse processo de aprendizado. Os discípulos também, irmãos. Os discípulos estavam aprendendo. Olha o que é que diz versículos 19 a 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? O que foi que Jesus respondeu? Porque a fé que vocês têm é muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Em um momento particular dos discípulos com Jesus, os discípulos vão até o mestre e perguntam, né? O que foi que faltou? Por que deu errado? Marcos diz, no versículo 28 do capítulo 9, que quando Jesus entrou numa casa, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? Sabe o que Jesus falou? Foi uma falta de fé consistente. Mesmo que fosse pequena, mas tivesse fé de forma consistente. Jesus estava no monte lá, mostrando a sua glória aos outros discípulos. E os que estavam ali embaixo poderiam mostrar essa fé consistente. Jesus disse: se tiver uma fé como grão de mostarda. Irmãos, nós falamos isso aqui quando Jesus trouxe essa parábola: quem tiver fé como um grão de mostarda. A mostarda, a sua semente, é uma das menores, não é a menor, mas é uma das menores. Quem já viu, parece uma cabeça de um alfinete, coisa bem pequenininha. Mas essa expressão, irmãos, era um provérbio da época. Nós não temos os nossos provérbios aqui. Diz que quem tem olho grande vê o quê? Visagem. Não é isso? A gente tem os nossos provérbios. Isso era um provérbio da época para dizer o seguinte: quando usava que algo era como o grão de mostarda, estava mostrando que era muito pequeno. E Jesus está dizendo: se você tiver a sua fé como assim, tão pequena, mesmo que seja pequena, mas que seja uma fé sólida, real, viva, vai produzir efeito. E Jesus usa também um ditado, um jargão, diz que você vai poder mover um monte. A ideia é o seguinte: se você tiver essa fé consistente, essas coisas difíceis poderão se tornar fáceis. Aquilo que é impossível pode se tornar possível. Não necessariamente que você vai dizer para um monte e o monte vai sair de lá. É uma expressão que Jesus usa. Mas precisa ter uma fé sólida e consistente. Até os discípulos precisavam dessa fé. Mais na frente, Jesus contou uma parábola sobre a importância, irmãos, de orar. Lucas registra no capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar como eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Jesus disse, essa espécie só sai com oração e jejum. A fé é necessário e precisa orar para alimentar essa fé, para se encher de Deus, jejuar, se esvaziar de si mesmo. Jesus mostrou a importância da oração. Contou a parábola aos discípulos. Versículo 2. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Naquela cidade havia uma viúva, que se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. O juiz se recusa. Ele não quer atender aquela mulher. Mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E Jesus continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Ele diz que vai julgar a causa da mulher. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé perseverante, sólida, viva? Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Faltava fé viva, consistente, perseverante. Nós também precisamos, queridos. Por vezes nós fracassamos, erramos. Esses homens, eles precisavam uma fé viva. Jesus fala sobre orar, sobre jejuar, como buscar a Deus, esperar de Deus, e o jejuar tem algo a ver com se esvaziar de si mesmo. E a oração nunca, o jejum nunca é solto sem oração. É porque é buscar de Deus e se esvaziar de si. E fortalecer a fé. Não é uma questão de confiar em si mesmo. Não é um ritual, gente. Nós assistimos em filmes, pessoas falam, tipo, exorcizar, né, expulsar demônio, como apresentar apenas o sinal da cruz. O demônio sai, ou uma água benta, ou a Bíblia, no Salmo 91. Não é um ritual, não é um ato de mágica, gente. Mas é uma fé dependente de Deus. Confiar no Senhor Jesus. E, se possível, ver situações serem modificadas. Semana passada só foi bênção, né? Vimos aqui a glória de Jesus. Enquanto Jesus estava no monte, os discípulos viram a glória dele. Ele se mostrando, algo que lá na frente os discípulos viram, e que um dia nós veremos. Nós veremos a glória de Cristo completo, ele sendo adorado. O escritor dos Apocalipse, do Apocalipse fala que milhões de milhões, milhares e milhares de anjos adorando. E nós um dia veremos esse Cristo glorificado. Diante dele todos os poderes da terra vai se dobrar. E vai ser entregue a ele, e ele vai entregar ao Pai, dizendo assim que acabou. E ele faz novos céus, nova terra. Esse Cristo glorificado que os discípulos viram. Mas os discípulos viram os problemas, a incredulidade, o fracasso humano, quando desceram do monte. Isso me faz lembrar, irmãos, algo que aconteceu séculos antes, milhares de anos antes, que foi quando Deus chamou Moisés para falar com ele, e Moisés passou 40 dias na presença de Deus, o seu rosto brilhava,
tal qual Jesus, a glória de Jesus. E Moisés passou esse tempo na presença de Deus, e Deus dando a lei a Moisés, dando os 10 mandamentos e toda a lei. E Moisés na presença de Deus. Mas olha o que é que o texto fala. Moisés estava no monte na presença de Deus. Olha o que o texto fala. Êxodo capítulo de número 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Arão era o irmão de Moisés. E disse: venham, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava há 40 dias na presença de Deus. As pessoas já achavam que já tinham dado Moisés por morto. Moisés já estava lá como desaparecido. Respondeu Arão: tragam os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que os tiraram de vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e para beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Sabe o que eles fizeram? Tinham saído do Egito. Fazia pouco tempo que tinha saído do Egito. Eles estavam acostumados à adoração que era do Egito. Eles não conheciam muitas coisas de Deus. Por isso Deus estava mostrando a Moisés como eles deveriam adorar a Deus. Não é à toa que nós estamos estudando aqui, às quartas-feiras, os 10 mandamentos. Onde no segundo mandamento, Deus diz como que é ser adorado. É não fazer imagem de escultura, é adorar a Deus confiando nele. Não achando que algo é Ele. É confiando nele, não algo que o homem cria para adorá-lo. E o povo não sabia adorar a Deus. E queria adorar como algo que representasse Deus. Irmãos, nada representa Deus. Nada. A única coisa, o único ser que não é o que representa, é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a divindade, é Cristo. Por isso nós podemos adorar a Deus através de Cristo. Só através dele. Não através de imagens, não através de formatos, não através de ideia humana, só através de Cristo, porque ele é a expressão exata de quem é Deus. E aqueles homens pegaram o ouro e fundiram e fizeram um bezerro. No Egito era adorado um boi, o boi Apis. Era um deus. E eles fizeram o boi e adoraram. A ideia deles é que estavam adorando, fizeram algo para dizer que ali era Deus. O Deus dele. O Deus que Yahvé, que tirou eles do Egito. Mas Deus não quer ser adorado através de uma figura, através de uma charge, ou de uma cara, de algo que vinha caracterizá-lo. Não, Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, como Ele é. Caricatura de Deus, isso que faz uma imagem, é uma caricatura de Deus, não representa quem Deus é. O povo fez isso. Eles edificaram um altar, bezerro de ouro, Arão anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, eles fizeram os sacrifícios, o povo assentou para comer e beber, e se entregou à farra, se entregaram a si mesmo. Versículo 7 de Êxodo 32. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenham visto que esse povo é um povo obstinado. Irmãos, séculos antes, quando o homem de Deus estava na presença de Deus, recebendo as coisas de Deus, aprendendo mais de Deus, o povo lá embaixo estava também com o coração longe de Deus, sem crer nele. Sabe o que isso mostra, irmãos? Não é porque era o povo de Israel,
Não é porque eram os fariseus, os discípulos. É o coração humano que afasta o homem de Deus. Se o Espírito Santo não nos der vida, não nos der um novo coração, não nos regenerar, nós não queremos saber das coisas de Deus. É o nosso coração. Então, Zé, eu não vou me reconciliar com aquele irmão porque meu coração não diz isso. Zé, eu não vou à igreja porque o meu coração não diz isso. Zé, eu não vou fazer isso, eu não vou ofertar porque meu coração não diz isso. Teu coração não vai buscar a Deus, não vai te fazer ir para Deus. O coração da gente empurra a gente para o pecado, para o mal. Isso é a nossa natureza. É o nosso coração, irmãos. Que é assim. É o meu coração, é o seu coração. E nós precisamos dessa graça de Jesus, confiar mais em Deus, sabe? Para cada vez mais, morrer para o mundo. Lembra que nós falamos aqui algumas semanas atrás? Lembra que nós falamos aqui como é a situação do coração do homem? Se quer servir a Deus, se quer ser discípulo de Deus, de Jesus, e Jesus não tem admirador, seguidor de Jesus, irmãos, não é aquele seguidor de Instagram, que você marca lá azulzinho, para seguir sei quem, ou amigo no Facebook, né, que você marca lá como amigo. Seguidor de Jesus é discípulo. Se não for discípulo, não é seguidor de Jesus. E para ser seguidor de Jesus tem que ser discípulo. E o que é que o discípulo tem que fazer? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É viver a vida com Cristo, como ela é, a vida do cristão. É porque o nosso coração é mau. A incredulidade, irmãos, nosso coração. Se não for o Espírito de Deus na nossa vida, irmãos, se não for a graça de Deus em nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque meu coração estaria triste por causa do empate ontem do São Paulo. E alegre por causa da derrota hoje do Corinthians. Nosso coração é mau. Outros estariam festejando, outros estariam na política. É porque o nosso coração é mau. É triste, nos leva para o pecado. É isso que é o nosso coração. Mas o Espírito de Deus que habita em nós nos regenerou, nos dando uma vida. E agora nós podemos amar as coisas de Deus por causa do Espírito Santo que em nós habita. Nós podemos ter prazer nas coisas de Deus, irmãos, mas precisamos estar lutando e ouvindo o Espírito, porque a nossa natureza continua nos empurrando para o pecado. Os discípulos fracassaram, nós também podemos fracassar. O povo de Israel fracassou, também nós podemos fracassar, irmãos. É o nosso coração. Mas louvado seja Deus, que nós temos um Jesus gracioso, que nos compreende, que nos ama, que nos dá condições de vivermos para a glória dele. Irmãos, Jesus não disse, olha, eu vim à terra, dei minha vida em sacrifício por você, e agora você se vira para andar nos meus caminhos. Não. Ele morreu por nós. Ele veio buscar a nós. Ele veio buscar, porque a gente não ia para ele. Veio nos salvar. E não só isso. Ele mandou o Espírito Santo dele inspirar homens a escrever a palavra dele, para a gente entender qual é a vontade dele para nós. Mas não só isso, ele colocou o Espírito Santo em nós, nos dando vida. E não só isso, ele ainda está à direita do Pai intercedendo por nós. E não só isso, ainda o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ainda disso tudo, a gente ainda caminha para o pecado, né? Mas nós podemos confiar em Jesus. O texto fala da necessidade de fé. E eu queria encerrar nessa noite, trazendo algumas aplicações para nós, irmãos. 2 apenas. É que esse mundo mal, caído, lembra que os discípulos descem do monte, onde estão na presença do Senhor, e voltam para a realidade deles, cheio de sofrimentos, com influência demoníaca do império das trevas.
É nesse mundo que a igreja é o ente de Deus, representante do céu, para proclamar as coisas de Deus, não apenas com palavras, mas com poder. Os discípulos falharam. Havia incredulidade. Eles eram representantes de Cristo. Nós somos hoje chamados a representar, irmãos, esse reino, não só com palavras, mas com demonstração de poder. Vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo Satanás. É nossa obrigação. Não só com palavras, irmãos. Mas, além disso, quero que você aplique a sua vida, guarde seu coração, que o poder de Deus será manifesto. Nós temos a obrigação de manifestar a glória de Cristo aqui, de ser representante desse reino, com poder, não só palavras. Esse poder vai ser manifesto quando confiarmos em Deus, quando crermos de coração em Jesus, aceitando a pessoa dele, a obra dele, ele como o Senhor, ele como dono de tudo, ele como o soberano, ele como aquele que tem todo o poder, o domínio, crendo nele, confiando nele, entendendo que ele de fato é quem rege esse universo. Irmãos, não é fácil crer em Jesus, não é fácil crer em Deus. É algo que o Espírito Santo coloca em nós. Mas precisamos confiar nesse Jesus, confiar em Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, assim vivemos.